Olá, turma! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Zaira. Essa é a nossa última aula da semana de geografia. E hoje, né, a gente vai aí voltar a atenção para o seu livro didático, tá? Porque a gente vai trabalhar com algumas atividades do seu livro. Então, para a gente continuar, quero pedir para vocês abrirem aí o livro didático de vocês na página 21, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui, né, a minha tela. Então, vejam só, vocês estarão aí na página 21 e a gente vai rever um pouquinho essa questão da sociedade, Estado, povo, nação e país, que são conceitos fundamentais, né? E aí a gente vai vendo quais são as atividades e vamos tentar aqui fazer em conjunto, tudo bem? Bem, pessoal, a gente discutiu, né, ao longo das aulas dessa semana aí, a diferenciação desses conceitos, né? O que que é um estado, o que que é uma nação, né? Tudo isso a gente foi conversando. Então, pessoal, o conceito de nação, por exemplo, né, vocês vão ter que observar qual que é a base é, do conteúdo, né, o entendimento que está sendo dado a esse conceito. Por exemplo, muitas vezes, né, o conceito de nação ele é utilizado como sinônimo de grupo étnico, né? Então, por exemplo, um grupo social que tem ali a mesma língua, que tem os mesmos valores culturais, a mesma visão de mundo, né? A gente pode dizer que é uma nação, tá bom? Ao mesmo tempo, né, também eles podem ter um território, como é o caso dos palestinos. Porém, esse território ele não é reconhecido, né, por outros estados. Então, por exemplo, no caso da Palestina, né, dos palestinos que são uma nação, que hoje a ONU inclusive já considera como um estado observador, né, ainda não se tornou o mesmo que um país independente, né, ou seja, que um estado nacional independente, porque existem outros estados que não reconhecem a Palestina. Por exemplo, os Estados Unidos, né, não reconhece, o Canadá não reconhece, entre outros países que a gente poderia elencar. Bom, então existe aí algumas diferenças, tá? Quando a gente está pensando no conceito de nação, né, empregado pelas Nações Unidas, que é o que está falando aí no seu livro, né, no segundo parágrafo dessa página, que eu estou mostrando para vocês aí na tela, ele é empregado, né, gente, quase como sinônimo a país, né? Então a gente tem que ter essas diferenciações, tá bom? Então tem que observar aí qual que é o sentido, né, que tá sendo dado para aquele termo, tá bem? Bom, a gente viu, né, que existem vários conceitos aí para tentar sistematizar essa relação entre um grupo social, os outros grupos sociais diferentes daquele e o território, né? Entre esses conceitos, a gente viu que tem um conceito de Estado, né, gente? Que é, na verdade, o conjunto de instituições, né, que vão formar aí a organização política administrativa, né, de um povo ou de uma nação, tá bom? O governo, gente, ele é só uma pequena parte do Estado, né? E o governo, ele é transitório, né? A cada 4 anos aí a gente tem um governo diferente. E o Estado permanece. Hoje, né, a gente pode dizer que o nosso Estado, no caso do Brasil, ele está aí sintetizado na Constituição Federal de 1988. Então, pode entrar governo, sair governo, entrar governo, sair governo, que o eixo central ali, né, os alicerces ali da Constituição Federal de 1988 vão permanecer, né? Então a gente pode mais ou menos pensar utilizando aí a Constituição até para ver se eu consigo deixar essa ideia de Estado um pouco mais concreta para vocês, né? Olha só, eu acho que é importante a gente refletir um pouco sobre essas questões na página 25, né? Porque é muito comum existir uma confusão entre Estado e governo,
né? Então é importante que vocês, até com as próprias palavras de vocês, né, vocês possam diferenciar essas duas coisas, né? E eu acho que o primeiro ponto que vocês têm que colocar é que o governo ele pode ser transitório, né? E o Estado ele é mais duradouro, né, no tempo, né? Porque as instituições vão permanecer, né? Então, né, o governo, né, gente, ele é aquela parte, né, que vai. Quando a gente está falando de governo no nosso país, né, a gente está falando, na verdade, do executivo, né, que é o que tem mais claro para a gente, né. E ele vai, na verdade, ser o responsável por executar aquilo que está na lei que fundamenta o Estado, né. Outros conceitos também que nós vimos ao longo das aulas nessa semana, não sei se vocês observaram, mas eu estou fazendo uma retomada, né, do que a gente foi vendo ao longo das aulas e o que a gente tem aqui no seu livro didático, né, para você poder acompanhar através desse material que você tem aí na sua casa, que eu sei que custou caro, né, e que a gente precisa utilizar, tá bom? Então, outros conceitos também trabalhados foram os conceitos de fronteira e território, né, gente? Lembrando aí que o conceito de território ele está atrelado, né, a uma relação de poder, né, que vai controlar aquele território, né? Ou seja, não existe um território, não existe uma fronteira, né, que vai definir um determinado território, se não existir, né, uma força e um poder que mantém aquele território na posse de determinado grupo social, na posse de determinada sociedade, né? Então, essas diferenças são importantes. E a gente viu também, né, que fronteiras, muitas vezes, né, elas podem ser fixas, elas podem ser rígidas, né, como é o caso das fronteiras dos estados nacionais aí independentes, né, elas são mais rígidas, né, para você mudar a fronteira de um estado nacional, envolve um conflito de grande escala, né, por exemplo, nós vimos na aula anterior, né, a gente falou um pouco sobre o conflito, né, envolvendo a disputa, né, pelas Ilhas Malvinas. Nós falamos um pouco também sobre a disputa entre a Bolívia e o Chile pela saída para o mar. Nós falamos também, né, do rompimento das relações entre o Equador e a Colômbia, né, num evento, né, em que o exército da Bolívia adentrou as fronteiras, né, ou seja, entrou dentro do território equatoriano, né? Então a gente conversou bastante sobre esses elementos, né? Então vejam só, as fronteiras dos estados nacionais elas são mais rígidas, né? Elas são muito difíceis de serem modificadas, a não ser com eventos, né, da ordem da escala aí de conflitos, às vezes até armados. Agora, nem todo território é tão bem definido, né? Nem todo território é tão bem demarcado, né? E o território ele não vai existir só na escala dos países, dos estados nacionais. É claro que o território dos países e dos estados nacionais é o foco dos seus estudos esse ano, né? Mas eu não quero que você ache que o conceito de território ele acaba aí, né? Na verdade, o conceito de território ele vai também acontecer em várias escalas, né, gente? Por exemplo, eu posso falar, né, num território do Comando Vermelho, por exemplo, né? Eu posso falar num território de atuação das Farc, ou seja, né, existe uma relação de poder, né? Isso é que é importante definir, né, num território. Agora, quando a gente está falando, né, no contexto aí dos estados nacionais e dos países, é claro, né, que aí essas fronteiras elas vão ser realmente mais bem definidas, né? E é o que vocês vão estudar mais ao longo desse ano, certinho? Olha só, aqui nessa página, né, você já encontra algumas perguntas referentes às transformações, né, que ocorreram na América do Sul e que foram desenvolvendo aos poucos aí, né, ao longo da história o Estado Nacional Brasileiro, tá bom? Na sequência, turma, o seu livro, né, ele vai
trazer essa parte mais histórica, né, da formação do território. Então ele vai partir lá das capitanias hereditárias, né, que vocês viram também nas aulas anteriores, tá? Depois ele vai falar, né, do período aí de 1621 a 1774, né, e assim sucessivamente, tá? Até o Brasil, né, na independência que ocorreu em 1822, como é que essas fronteiras estavam delimitadas, né? Há grandes diferenças, né, gente? Olha, vocês podem observar em relação ao território brasileiro hoje, em relação às nossas fronteiras, né, atualmente. E é importante, né, vocês seguirem aqui a leitura no livro didático de vocês para que vocês possam compreender essas modificações que foram acontecendo. E mais do que isso, né, mais do que uma simples mudança ali na fronteira, vocês também compreenderem como é que os diversos grupos sociais e culturais foram contribuindo para a formação da identidade cultural que existe nesse território, né? A gente sabe que no território brasileiro a gente tem uma diversidade muito grande de culturas, né? Quando a gente pensa aí nos nossos povos indígenas, a gente sabe que são muito mais que 200 povos que falam línguas diferentes, que têm costumes diferentes, mas isso não termina nos povos indígenas, né? A gente tem também uma influência cultural muito importante que veio dos grupos, né, gente, que foram arrastados, que foi de maneira forçada, né, do continente africano e que chegando aqui, né, eles deixam, né, marcas ainda na nossa sociedade muito positivas, né, trazendo aí importantes elementos para a nossa cultura, né. A gente está vendo aí nesse texto, que eu quero que vocês leiam e depois respondam aí no seu caderno, né, a gente está vendo aí o preparo do acarajé, né, não sei se todo mundo já teve a opção de experimentar, tá? Quando forem experimentar, não peçam o quente, porque significa que vai vir com muita pimenta. Particularmente, é o meu prato da comida brasileira que eu mais gosto, é o prato que eu mais gosto da comida brasileira. Eu acho realmente que é uma comida, assim, para deuses e deusas é uma coisa maravilhosa, né? Então, quem teve a oportunidade de experimentar aí, assim que acabar o lockdown, recomendo, dá para experimentar aqui em Brasília mesmo, para quem tá assistindo essa minha aula aqui de Brasília. Vale muito a pena e depois que acabar, depois que chegar a vacina, né, gente? Pelo amor de Deus. E ali na Feira da Torre e lá, né, você tem a oportunidade de comer um acarajé bem gostoso, tá? Então vale muito a pena a gente valorizar essa diversidade, né, cultural que vai refletir, né, gente, nos alimentos, nas palavras que a gente usa, né? E cada vez mais eu acho que a gente tem que descobrir e valorizar a nossa cultura, né? Porque a gente acaba importando muita coisa de fora e não reconhecendo que a gente tem muita riqueza aqui dentro, né? As próprias frutas, assim, né? Se vocês forem pegar, por exemplo, as frutas que a gente tem só no Cerrado, é uma diversidade muito grande, né? E a gente acaba importando, trazendo coisas de fora, né? Com uma certa ideologia, que eu acho que isso é parte mesmo do campo ideológico, né? De ficar valorizando o que está fora do Brasil, né? Quando a gente tem muita riqueza e diversidade cultural e até natural também aqui no nosso país, tá certo? Depois eu posso postar essas respostas, mas elas são de ordem pessoal, né? Então não faz sentido também postar lá a resposta para vocês. Mas eu gostaria que vocês compartilhassem comigo depois algumas respostas através do fórum. Viu, turma? Não se esqueçam, aproveitando que estou falando de fórum, não se esqueçam de responder lá o desafio da atualidade, viu? Que está lá colocado para vocês, certinho? Bom, eu quero trabalhar essas questões aqui com vocês, tá? Essa primeira questão é da página 34 do seu livro. Tá pedindo, né, para vocês responderem aqui algumas atividades. Olha só, essa primeira coloca um problema importante para a gente refletir. Seria possível, do ponto de vista dos povos indígenas, né, falar em descobrimento do Brasil? Então, ele está retornando lá do momento, né, anterior a 1500, ali naquele momento de encontro de civilizações, né, e perguntando: é possível falar do ponto de vista dos indígenas em descobrimento do Brasil? Por quê? E aí, o que vocês acham, turma?
Do ponto de vista dos indígenas, é impossível falar em descobrimento, né, pessoal? Porque eles habitavam esse território há pelo menos 15 mil anos, né? Então, assim, eles não estavam descobrindo. Quem estava descobrindo alguma coisa era, né, quem estava chegando de Portugal aqui, né, que inclusive chamou de índios exatamente porque achava que estava chegando nas Índias. Então, talvez possa se pensar em descoberta do ponto de vista desses primeiros, que eram muito mais assim, um grupo que estava fazendo uma expedição, né, um grupo de navegadores que faziam uma expedição, do que o que vai se seguir, né? Porque depois não tem nem como também falar, nem do ponto de vista dos portugueses, em descobrimento. Já vai se tratar de quê? De dominação, né? Na sequência. Então, essa ideia de descobrimento, ela realmente é muito limitada, talvez, àquelas primeiras caravelas que estavam fazendo uma expedição tentando achar um caminho para as Índias e que chegaram aqui, né? Mas para os indígenas é impossível, porque eles estavam aqui 15 mil anos, talvez eles descobriram aquele povo barbudo que chegou cheio de roupa, num calor danado, né? Eles descobriram e devem ter até estranhado, né? Então é importante, né, vocês terem essa capacidade de observar como era mesmo a percepção desses grupos sociais, né, que às vezes vai ser diferente, né, tem o mesmo evento que acontece, mas os grupos sociais vão interpretar aquilo de uma maneira absolutamente diferente, né? E o que vai se seguir, né, do ponto de vista dos indígenas, aí com certeza pode se dizer, né, em invasão do território, porque era o território dos indígenas, né, inicialmente. Depois vem essas primeiras caravelas que por acaso descobrem, na sequência há então o processo de dominação de Portugal sobre esse território. A questão número 2 vai dizer o seguinte: por que até o século XIX não existia de fato uma nação brasileira? Por que, pessoal, até o século XIX aí não existia uma nação brasileira? Porque até o século XIX o Brasil era uma colônia de Portugal, né? O que existia aqui? Existia, sim, e ainda existe, né, gente, as nações indígenas, né? Entendida aí enquanto grupos sociais coesos que falam a língua, que têm uma forma única e própria, né, de relação com a natureza, que tem um território, que vive daquele território, né, que tem uma relação ali extremamente importante e fundamental com a natureza, né? Então, ainda hoje, do ponto de vista geográfico, é difícil falar em uma nação brasileira, né? Porque é muito difícil no contexto de diversidade sociocultural que existe no Brasil, né, a gente falar em uma nação. Né? É interessante, inclusive, né, que a gente falou na primeira aula dessa semana sobre o caso da Bolívia, né? O quanto que eles entenderam essa diversidade deles e colocaram na Constituição a ideia de um Estado nacional, ou seja, mantendo a unidade, mantendo as fronteiras, mantendo as instituições, porém com uma perspectiva plurinacional, ou seja, com várias nações, exatamente porque eles têm um contexto muito forte da presença e da influência das culturas indígenas, né? Bom, é uma situação que a gente precisa ainda refletir para o nosso contexto, né? Porque, diferente da Bolívia, né, que tem aí um pouco mais de 40%, né, da sua população se autodenomina indígena, né? No Brasil isso é menos, até por desconhecimento, né? Muitas vezes as pessoas nem sabem a origem do avô, da avó, né? Não conhece muito da sua ascendência, né? Não sabe de onde os avós vieram, os tataravós, né? E essa árvore genealógica aí foi um pouco perdida e isso acaba afetando, né, no nosso próprio entendimento da nossa identidade, né? Então,
Acho que isso está mudando no Brasil agora e muito provavelmente acho que a partir dessa aula vocês também devem se perguntar, né, sobre os seus avós, as suas avós, né, e a ascendência aí da sua família. E é muito interessante as descobertas que a gente faz, tá? Inclusive, eu vou conversar com a coordenadora até Tenente Correia e vou ver se a gente pode colocar um desafio, né? Quem sabe vocês conseguem aí um bom trabalho de pesquisa levantando a árvore genealógica de vocês do ponto de vista histórico e geográfico, né? Isso seria muito legal, né? Mapear de onde os seus antepassados vieram, né? Por onde eles passaram. Isso é, eu acho que na escala individual, pensar a própria formação no Brasil, né? Afinal de contas, todos somos brasileiros e brasileiras. Então, e isso possibilita com que também a gente possa enxergar algumas coisas na gente, né? Então eu vou conversar e de repente, se ela autorizar, a gente faz esse trabalho que eu acho que vai ser bastante rico, né? Para vocês também terem a oportunidade de conversar com os responsáveis de vocês, os pais, as mães, quem está cuidando de vocês nesse momento, né? Para a gente poder ir identificando essas coisas, certinho? Bom, mas agora vamos em frente, a gente tem que terminar isso aqui na aula de hoje ainda, tá bom? Olha só a questão 3. Em sua opinião, os símbolos tidos como nacionais do Brasil, no caso feijoada, carnaval, samba, são de fato representativos do povo brasileiro, gente? Justifique a sua resposta. Olha só, gente, para mim, que sou mineira, já não vale, né? Porque não teve nem o pão de queijo aí, como é que vai falar em símbolos nacionais se não tem o pão de queijo lá de Minas? Se não tem um pequi de Goiás? Fica difícil, né? Então, na verdade, é como é aquele problema da diversidade que a gente tem no país, né? As regiões são muito diferentes, né? Imagina só não falar do açaí. Você acha que alguém que mora lá em Belém vai se reconhecer se não falar do açaí? Né? Então, a gente tem realmente uma pluralidade muito grande, né? Isso é muito bom e eu acho que o que nos falta é completar mais aqui esses símbolos, né? Colocar mais coisas, né? Porque nós somos realmente aí a gente tem muita diversidade, né? Do ponto de vista cultural e social, tá? 4. Explique como foi criado o Estado brasileiro e qual é a relação disso com as dificuldades do brasileiro em conquistar os direitos de cidadania. Olha só, gente, aqui, né, é importante vocês refletirem, como o livro está pedindo, sobre a situação de herança, né, que a gente herdou aí de determinadas formas de governo, né, e que com certeza, né, do ponto de vista de formação, de criação do Estado brasileiro, né, a gente tem muitos direitos sociais ainda, né, que precisam ser implementados, que precisam existir na prática, né? Por exemplo, o direito à moradia digna, né? Muitos brasileiros e brasileiras ainda não têm uma moradia digna, né? Isso perpassa, é uma questão de Estado, entenderam? Não é uma questão de governo, porque isso perpassa vários governos já, né? Então é uma fragilidade do Estado, né? Que precisa aí avançar em todos os governos, né? Entre outros elementos, claro. Olha só, agora a gente vai fazer essas atividades aqui da página 36 e a gente vai começar aqui na número 1. Leia o texto a seguir, que mostra um exemplo de sociedade sem Estado. O que é uma sociedade sem Estado, gente? Por exemplo, as nossas nações indígenas, né, os nossos povos indígenas, porque eles têm uma forma exclusiva de se organizar, né? Por exemplo, ainda o caso dos palestinos, o caso dos curdos, entre vários outros grupos sociais, né, que têm uma forma própria, única de viver e se relacionar aí com o ambiente, né, mas que não está independente ou que vive de uma maneira às vezes até tutelada, né, como é o caso dos povos indígenas. Bom, então vamos ver aqui as pessoas importantes para nós. Primeiro tem o chefe. O chefe escuta o pessoal. Depois ele resolve junto com todo o povo. O costume nosso de governar é assim. O chefe não precisa de polícia para mandar. Nosso governo aprendeu com os antigos. Na aldeia tem outras pessoas importantes. Tem o pajé,
tem aqueles velhos que contam para nós as sabedorias dos antigos, tem o chefe de dança, tem o chefe de guerra. Todas essas pessoas são importantes para nós. Bom, aqui, né, claramente é o trecho, né, gente, que é um indígena contando, né, como é que é a vida, né, o governo ali na aldeia, né, na aldeia dela, tá? E aí, o desafio que seu livro coloca aqui para você é pedindo para você comparar o papel do cacique, né, e o do pajé na sociedade indígena com o papel dos governantes na sociedade moderna. Vocês conseguem traçar esse paralelo? Vejam só as diferenças, né? O cacique, gente, o chefe, né? A gente pode observar no relato desse texto aqui, né? Pelo menos, né, nessa aldeia desse povo indígena, né, que para a gente também não fica claro aqui qual é, né, o povo indígena que está sendo tratado, mas nesse caso, né, há uma clara ausência de autoritarismo, né, porque em vários trechos eles reforçam, né, a ideia de que o chefe escuta, de que o chefe resolve junto, né? Ou seja, parece muito mais um modelo de grandes assembleias, né, que é uma coisa que a gente tem, né? Não sei se vocês já participaram de algum momento, de alguma assembleia estudantil, por exemplo, ou de alguma assembleia na escola que vocês podiam dar a opinião de vocês, né, falar o caminho que vocês achavam que deveria ser seguido, né? Então todo mundo se escuta, né? Leva um tempão, claro, para tomar uma decisão, mas, né, você envolve mais gente, você consegue aproximar mais, né, do desejo da maioria, né? E até convencer algumas pessoas, né? Então parece um pouco mais isso, né? Que acontece aí especificamente nessa aldeia que está sendo tratada aqui nesse texto, tá bem? E o pajé, gente, no caso, né? Aqui no texto não está falando, mas o pajé é uma figura talvez que represente o papel do médico para gente, né? Aquela pessoa que vai estar cuidando do nosso bem-estar, da nossa saúde, né? Então vai ser o médico, o psicólogo, né? A nossa sociedade ela deixou isso um pouco mais complexo e completo, né? Do ponto de vista aqui, comparando com esse texto aqui especificamente. Agora é interessante também a gente ponderar o seguinte, que cada povo vai ter uma forma diferente, né? Aqui ele deu um exemplo geral, né? Mas, por exemplo, existem relatos, né, de alguns povos, por exemplo, que têm a organização social. Estou falando no Brasil, gente, dos nossos povos indígenas, que tem a organização social fortemente estruturada na diferenciação de gênero, ou seja, entre homens e mulheres, né? E que, por exemplo, é difícil a gente achar um cacique, por exemplo, né, um chefe, diríamos assim, que seja mulher. Né? No geral, o chefe ele é um homem, porém há exceções. Por exemplo, o caso dos Tuxá, né, que tem como chefe uma mulher, né? Então é isso, assim, às vezes não dá para generalizar assim também, nem em relação aos povos indígenas, né? Daí a complexidade, né? E impressionante que tem o nosso país, né? E possibilidades, né? De talvez a gente pensar em se organizar de formas diferentes, que não essa, que foi uma forma que de fato foi trazida, né, gente? Foi a nossa forma de organização atual, né, de governo e tudo, ela é muito inspirada naquilo que se constituiu na Europa ao longo dos séculos, né? E as experiências de gestão, de constituição aqui, de organização do próprio povo, né, que era nativo daqui, por conta do processo de colonização, nunca foi observado. Então foi descartado. A gente não quer nem saber como vocês se organizam, como vocês governam. A gente, né, vai ser colocado aqui o que está vindo de Portugal e ponto final, né? E talvez seja, né, importante a gente olhar para essas outras formas de se organizar, né? Por exemplo, não precisa ter polícia constante, né, dentro de uma aldeia. Olha que forma de organizar essa que não exige, né, esse tipo de instituição. Então, são perguntas, né? Perguntas que
pode ser importante a nossa sociedade responder. Bom, turma, eu vou deixar vocês com esses outros exercícios, tá? Aproveitam o espaço do fórum que está criado lá para vocês. Podem me mandar mensagem, tá? Que eu estou aqui para ajudá-los e ajudá-las. Muito importante vocês responderem aqui essa questão número 2 também, tá? Especificamente para tentar dar aí uma reforçada, né, nessa diversidade que a gente tem no nosso país, que muito dessa diversidade, gente, dessa riqueza imensa, porque ela é imensa, assim, a gente não conhece quase nada, sabe? Ela foi, infelizmente, ainda é muito deixada de lado e abandonada, sabe? Esquecida por conta desse forte processo, né, que a gente viveu de colonização, né? Ou seja, de um outro país que era mais forte, chegar nesse território e, né, explorar as riquezas que haviam aqui sem que pudesse destacar, né, a riqueza do próprio povo daqui. Então, vou ficando aqui, aguardo vocês no fórum e não deixem de estudar geografia, né, para vocês compreenderem melhor como nosso país é rico e gigantesco. Um abraço, turma!